Bem, senhores, em continuação à nossa última aula do nosso Código Disciplinar atualizado, em que paramos na precedência funcional, vamos proceder para o artigo 6º, que vem falar da deontologia militar estadual. Tiago, eu nunca ouvi falar na minha vida sobre deontologia. Eu não sei o que é isso. Você poderia me explicar o que significa, para eu poder ter um bom entendimento? Galera, a deontologia, elas são como se fosse uma conduta ética do militar. É você fazer o que é certo, é você procurar o certo, procurar fazer o bem, agir com ética, agir com bondade. Então isso é a deontologia. Qual é a atividade fim da questão da deontologia? Nada mais, nada menos, ela serve para que o militar exerça sua profissão e atinja os ideais, né, e a realização do bem comum. Como assim? A deontologia, além de que você tem que agir pelo bem, certo? Você tem que seguir valores e deveres éticos. Tranquilo? A gente vai ver nos próximos artigos os valores e depois a gente vai ver os deveres. Então a deontologia, ela é constituída por esses valores e esses deveres. Os valores e os deveres se resumem na questão da deontologia. Inclusive os valores, como a gente pode ver no artigo 7, é o que? Patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Então vamos dar uma lida na deontologia. A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos, como eu falei. Lembrou dos valores e deveres éticos, ela se resume na deontologia, tá bom? Traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização comum, mediante, relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos, relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa, visando sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade. Pessoal, o artigo 6º a gente tem que observar da seguinte maneira. Ele vem falar um pouco da competência da polícia e da competência do bombeiro. É importante que você saiba diferenciar ambos, porque ele pode botar o policial militar na função de um bombeiro e o bombeiro na função de um militar. Um exemplo, pode cobrar na prova. Relativamente aos policiais militares, a proteção da pessoa visando sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade. Não, aí é relativamente aos bombeiros. A polícia militar, ela está ligada a quê? A preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos. Então, lembrou de polícia militar, preservação da ordem pública e garantia dos poderes constituídos. Já o bombeiro é a proteção da pessoa visando sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, saiba diferenciar. Polícia militar, preservação da ordem pública e garantia dos poderes constituídos. Bombeiro militar, a proteção da pessoa visando sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade. Tranquilo? Até aí a gente pode continuar. Aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente de posto ou graduação, grife isso aqui na sua apostila. A deontologia policial militar reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Então veja pontos importantes que a deontologia ele é aplicado a todos os militares, independentemente de posto ou graduação, não importa se é oficial ou praça. E essa deontologia, ela reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, certo? Destinado a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Então fiquem atentos a esses pontos, que lá na prova você não vai errar. O militar do Estado prestará compromisso de honra em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição do bem cumpri-los. Isso aqui acontece depois que você termina seu curso,
que vai ter aquela solenidade de formatura, e lá você vai prestar um juramento, em que nesse juramento você vai aceitar esses valores e esses deveres militares, e vai prometer também que vai cumpri-los sempre dentro da legalidade. Então, lá naquele dia da formatura, você vai lá entrar em forma, vai ser feito todo aquele ritual, você vai lá, vai falar aquela frasezinha que a gente vai ver daqui a pouco, e ali você está prestando seu compromisso de honra. A gente vai falar agora justamente dos valores militares estaduais. Esses valores têm que ser seguidos. Os valores fundamentais determinantes da moral do militar estadual são: tem que decorar, é bom. Por que é bom você decorar? O máximo que vai acontecer é a banca cobrar um valor fundamental da moral militar que não existe. No máximo ela vai criar. Como é que eu faço para decorar isso aqui? Exercitando. Então você tem primeiramente o patriotismo, o civismo, a hierarquia e a disciplina, que você já sabe a diferença de hierarquia e disciplina, como eu havia falado na primeira aula. O profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Então a banca pode fazer o quê? Ela pode simplesmente criar um valor que não existe. Vou ler novamente para fixar na sua cabeça. Você tem o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Se você fizer a leitura diariamente, você pode não decorar, mas quando inventarem um valor que não existe, você vai conseguir identificar facilmente. Tranquilo? Então vamos lá para o artigo 8º. Note, observe que o artigo 7 do nosso código, ele fala sobre os valores. O artigo 8º fala sobre os deveres. Faça essa diferenciação, valores, deveres. É importante você saber disso lá na frente, porque você vai ver que se você for contra esses valores e esses deveres, se você ferir esses valores e esses deveres, você provavelmente vai estar cometendo uma transgressão disciplinar e vai responder pelo seu ato. Artigo 8º, vamos dar uma lida. Os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob signo de retidão moral são os seguintes. Galera, no artigo 8º, ele vem trazendo uma série de deveres que devem ser cumpridos pelos militares. Eu trouxe os que eu acho mais importantes para a prova, mas eu deixei a missão de vocês lerem todos esses deveres. Eu trouxe os mais relevantes, que são importantes para você ter conhecimento. O inciso 1º, ele vem trazendo o seguinte: cultuar os símbolos e as tradições da pátria, do Estado do Ceará e da respectiva corporação militar, e zelar por sua inviolabilidade. Preservar a natureza e o meio ambiente. Como vocês sabem, a Polícia Militar ela tem um batalhão do meio ambiente, é o BPMA. Então, o BPMA ele vai agir na área ambiental, e justamente ele vai agir aqui, ele preserva a natureza e o meio ambiente. Então você vê que a polícia faz tudo, né? Você tem a polícia do choque, você tem a polícia do raio, você tem a polícia do meio ambiente. Vamos lá para a próxima. Abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas. O que é a designação hierárquica? A designação hierárquica é você usar seu grau hierárquico. Um exemplo, sou capitão, sou major, sou soldado, sou cabo. Então tem casos que você não pode apresentar seu posto ou graduação. Você tem que abster-se de se apresentar como militar, mesmo que você seja inativo. Veja bem, ele proíbe até para o cara que é inativo, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas Então, ó, quando é que você é proibido de usar sua designação hierárquica? Em atividade político-partidária, salvo quando o candidato a cargo eletivo. Então, quando você participar de uma atividade político-partidária, mesmo que você seja militar inativo, você
não pode usar sua designação hierárquica, não pode se apresentar como soldado, como cabo, como sargento, como capitão, como major, não pode. A não ser que você seja candidato a cargo eletivo. Você tem vários exemplos de militares que foram candidatos a cargos eletivos em que inclusive ganharam. Você tem aquele capitão Stevenson, né, do Rio Grande do Norte. Você tem o capitão Jair Messias Bolsonaro, que é presidente da República, que ele não é militar, ele não é da Polícia Militar, mas ele é das Forças Armadas e a legislação é parecida. Você tem o capitão Wagner, que é deputado federal. Você tem o soldado Noel, que é deputado estadual aqui do Ceará. Então você tem vários exemplos. Você tem o cabo Sabino, né, que é ex-deputado federal. No caso, como eles são candidatos ao cargo eletivo, eles podem usar o seu grau hierárquico, né, seu posto ou sua graduação. Atividade comercial ou industrial. Se você for exercer uma atividade comercial ou industrial, não pode usar da sua designação hierárquica. Pronunciamento público a respeito de assunto militar. Se for fazer qualquer tipo de pronunciamento público a respeito de assunto militar, não pode usar a sua designação hierárquica, salvo de natureza técnica. Beleza? De natureza técnica é permitido. Exercício de cargo ou função de natureza civil. Se você for exercer um cargo ou função de natureza civil, você também não pode se apresentar com sua designação hierárquica. Você tem que abster da sua designação hierárquica. Tranquilo? Então decora aí, aprenda que você não vai errar. Vamos para a próxima. Ao militar do Estado em serviço ativo, note que se aplica ao ativo, o ativo está sujeito ao Código Disciplinar. Opa! Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Pronto. Vou voltar aqui que passou sem querer. Ok. Pronto. Então vamos lá, continuar. Veja bem. Ao militar do Estado em serviço ativo, é vedado exercer atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresária ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Então, a partir do momento que você é militar ativo, você não pode exercer atividade de segurança particular. Se você já exerce a segurança pública, fica proibido você exercer segurança particular. E se você acabar cometendo esse ato, isso vai configurar uma transgressão disciplinar e você vai responder por ela. Você não pode exercer comércio, nem tomar parte de administração ou gerência de uma sociedade empresária ou dela ser sócio ou participar. Só que ele dá uma exceção, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Isso aqui é aquele exemplo de você investir em bolsa de valores. Você compra ali uma parte da Petrobras, uma porcentagem, né? Aquilo ali você comprou, você é um investidor, mas você não está gerindo a Petrobras diretamente, tá bom? Você só comprou ações, nesse caso pode. Então, ele tem a exceção, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Observe isso aí na sua prova. Compete aos comandantes fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, provocando a instauração de procedimento criminal ou administrativo necessário à comprovação da origem de seus bens. Isso aqui acontece daquele cara que ele entrou na polícia, certo? Um pouco ele entrou soldado, só um exemplo básico. Do nada, o cara apresentou sinais exteriores de riqueza, sei lá, o cara comprou uma Ferrari, comprou uma casa na beira-mar, uma casa de praia, anda todo no ouro, e foi visto que aquilo ali não é compatível com o salário dele. Como é que um soldado que ganha seus 3 mil e pouco vai ter condição de ter uma Ferrari, de manter uma Ferrari, né? Então, o comandante, ao observar que esse subordinado apresentou sinais exteriores de riqueza que não condiz com o salário dele, com o cargo que ele ocupa, ele pode abrir um procedimento
seja criminal ou administrativo, só para aquele militar comprovar a origem de seus bens. Mas por que isso? O cara não tem direito nem de ter as coisinhas dele, tem que ser investigado? Não. É só para saber se esse dinheiro que esse cara está tendo é um dinheiro lícito e não dinheiro do crime, dinheiro ilícito, dinheiro de tráfico ou de algo, de uma conduta irregular. Sendo comprovado que todo o dinheiro dele é lícito, sei lá, o cara pode receber uma herança, o cara pode ficar muito rico, pode receber uma herança muito alta. Então vai ficar tudo bem, a não ser que seja de uma fonte ilícita. Aí com certeza ele vai ser responsabilizado, beleza? Então isso fica a cargo do comandante, fiscalizar o subordinado. Aos militares do estado da ativa, novamente ele proíbe somente ao ativo. São proibidos manifestações coletivas sobre atos de superiores de caráter reivindicatório e de cunho político partidário, sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos desse código. Então, os militares ativos eles não podem se manifestar coletivamente sobre atos de superiores nem de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário, né? A gente pode dar um exemplo, o cara bota lá no Facebook uma manifestação, né, sobre um ato de um superior dele, aí vai sendo compartilhado e compartilhado por outros militares, por civis. Isso aí pode configurar uma manifestação coletiva sobre ato de superior, beleza? Então pode estar sendo responsabilizado. Como eu disse, se esses deveres éticos eles não forem seguidos, vai gerar o que? Uma responsabilidade administrativa disciplinar. O militar vai responder. Então, o militar ativo ele não pode se manifestar coletivamente sobre atos superiores, seja de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário, beleza? Sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos desse código. É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político e externar pensamento e conceito ideológico filosófico relativo à matéria pertinente ao interesse público, devendo observar os preceitos da ética militar e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais. Então ele permite que um militar inativo ele dê sua opinião sobre assunto político e também o direito de externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público, desde que ele observe os valores, né, e a ética militar, beleza? No artigo 9, ele vem falar sobre a disciplina militar. Como eu disse, você tem que saber lá a diferença da hierarquia e a diferença também entre hierarquia e disciplina. A disciplina é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordem por parte de todos e de cada integrante da corporação militar. Então você lembra lá da hierarquia, né, que é a ordenação progressiva de graus hierárquicos, né? Essa ordenação se faz por postos e graduações de acordo com a antiguidade, a precedência, o escalonamento hierárquico, a antiguidade é a precedência funcional. Já a disciplina é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual. É você seguir os deveres que a gente acabou de citar e acatar as leis, os regulamentos, as normas e as ordens. Beleza? No parágrafo 1º, ele vai falar das manifestações essenciais da disciplina. A gente tem ela: a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. A gente tem a obediência às ordens legais dos superiores. Lembre, você só pode obedecer ordens legais. As ordens ilegais, mesmo que o cara seja seu superior, ela não pode ser acatada. Só pode ser acatada ordens legais. Você não pode cometer ilegalidade. O emprego de todas as energias em benefício do serviço, a correção de atitudes, as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares do Estado, tanto no serviço ativo como na inatividade. Então, a disciplina e o respeito à hierarquia, pessoal, ela deve ser mantida enquanto você estiver na condição de militar, tanto faz você ser ativo quanto inativo. Mas o inativo não está nem sujeito ao Código Disciplinar, o reformado, o inativo da reforma. Só, pessoal, que isso aqui vai ser repetido lá no Estatuto, tá bom? E o Estatuto ele se aplica tanto ao militar ativo como ao militar inativo, no que couber, beleza? Então, enquanto você estiver na condição de militar, tanto no serviço ativo como na inatividade, você tem que manter a disciplina e tem que manter o respeito à hierarquia permanentemente pelo resto da vida, enquanto você estiver na condição de militar, seja você ativo, seja você inativo, ok? Vamos para a próxima. Parágrafo 3º. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio do militar. Incumbida aos comandantes incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre seus comandados, promovendo o estímulo de aproximação e cordialidade. A camaradagem nada mais é do que o nome já diz, é você ser camarada, é você se dar bem com outro militar. Ela é indispensável para o convívio militar. Então ela dá uma competência aos comandantes, ou seja, ele diz que os comandantes que têm que incentivar essa harmonia entre seus subordinados, entre seus comandados, as pessoas que aquele superior comanda, e sempre promover a aproximação e a cordialidade, tá bom? É o bom convívio militar. A civilidade é parte integrante da educação policial militar, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos. Então, superiores e subordinados, eles devem se respeitar por igual. Porque o cara é um superior, que ele vai poder te desrespeitar. Se ele se desrespeitar, você pode representar contra ele. Não é porque você é subordinado que você vai ter que acatar tudo a um desrespeito ou alguma conduta ilícita do seu superior. Você vai ter direito de denunciar seu superior. Você tem a representação disciplinar, ok? Vamos para o artigo 10. O artigo 10 ele vai falar das ordens, beleza? É uma muito importante, muito provável que caia uma questão assim sobre esse artigo 10. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Agora eu acho estranho por quê? Esse artigo 10 ele me deixa um pouco na dúvida, não vou mentir por quê. Ele fala assim, ó, as ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas. Ora, se a ordem é legal, né, não é para haver responsabilidade para a autoridade que determinou, porque se a ordem é legal, como é que ela vai gerar uma responsabilidade, né? O que vai gerar uma responsabilidade para mim seria uma ordem ilegal, mas vamos entender dessa forma. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que determinou. Então, aquela autoridade que determinou, ela vai se responsabilizar pelaquela ordem legal. E você que é subordinado, você vai acatar e executar. Beleza? Quando a ordem parecer obscura, o subordinado, ao recebê-la, poderá solicitar que os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal. Então, teu superior te mandou ali uma ordem estranha, tu tá achando aquilo estranho, tu tá achando que tem algo errado. Então você vai falar assim, ei chefe, tem como se eu mandar de maneira escrita essa ordem, porque eu não estou entendendo, tem como se eu mandar aí para mim? Se for uma ordem ilegal, é claro que ele não vai mandar por escrito, porque ele está criando provas contra ele. Então, se o seu superior mandar uma ordem que parecer obscura, você que não é burro, né, você que é um cara esperto, você vai solicitar que os esclarecimentos sejam oferecidos de maneira formal, ou seja, por escrito. Ok? E a gente tem outro caso. Ó. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. Primeiro caso.
o teu superior te mandou uma ordem, aquela ordem é legal, é uma ordem que segue a lei. Só que ao cumprir aquela ordem, você fez mais do que ele lhe pediu, você cometeu um excesso. Vou dar uma situação hipotética, uma situação só para dar de exemplo. Seu superior manda você prender determinada pessoa, você vai lá e comete abusos contra essa pessoa. Ele mandou você prender, ele não mandou você cometer abuso, você se excedeu. Ou então, você bateu naquela pessoa sem ter motivo, você cometeu um excesso. O excesso, você vai responder por esse excesso, você vai ser responsabilizado. Não é justo que seu superior responda pelo seu excesso. Então, se você receber uma ordem, você cometer um abuso ou um excesso, você vai responder. Salvo se o fato é cometido sob coação irresistível ou sob estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, quando só será punível o autor da coação ou da ordem. Como é que isso acontece? O que é a coação irresistível? Seu superior fala assim, bata nessa pessoa aí que eu sou seu superior. Você vai me desobedecer, você está em estágio probatório, eu vou fazer você ser expulso. Né? Um exemplo bem radical. Você vai lá, como é uma coação irresistível, você foi lá e cumpriu. Então você não pode ser responsabilizado. Quem vai ser responsabilizado é quem? O autor da coação, quem ele coagiu a cometer aquele fato. E o segundo caso é sobre estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal. É uma ordem que parecia ser legal, só que depois foi visto que ela era uma ordem legal. Não está na cara que ela era ilegal. E você, na boa vontade, foi lá e cumpriu. Então, como não estava na cara que a ordem era ilegal, quem vai ser punido vai ser o autor da ordem que não estava na cara que era ilegal. Parecia uma ordem legal, mas não era. Um exemplo, seu superior manda você prender um cara porque está dizendo que ele tem mandado em aberto. Aí chegou na delegacia, foi uma ordem legal, você conduziu, quando foi ver, não tinha nenhum mandado em aberto. Você restringiu aquela liberdade da pessoa sem justa causa. Ele cometeu uma ilegalidade, mas você não vai ser punido porque você recebeu uma ordem que parecia ser uma ordem legal, depois foi vista que foi ilegal. Ou seja, foi uma ordem não manifestamente ilegal do seu superior. Então quem vai ser punido vai ser o autor dessa ordem não manifestamente ilegal, seu superior hierárquico. Ok? A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, como eu disse. Você não pode ir contra os valores e os deveres. Porque vai constituir o quê? Constituindo infração administrativa, penal ou civil isolada ou cumulativamente. Então, por um ato que você cometer, você pode responder na administrativa, na penal ou na civil. Ou então você pode até responder nas três só de uma vez. Ou seja, não é porque você vai ser punido aqui pelo código administrativamente que vai impedir que você também seja punido na esfera penal. Por um ato você pode ser punido na administrativa, na penal e na civil. As três ao mesmo tempo, ou então você pode responder só da administrativa, ou então só na penal. Vai depender da falta que você cometeu. Tá bom? Se você bateu numa pessoa, você espancou aquela pessoa até ela morrer, um exemplo. Você vai responder da administrativa, pelo código. Você vai responder pela penal também, pela morte daquela pessoa, pelo homicídio que você cometeu. E você também pode responder na esfera civil, para pagar aí os danos à família daquela pessoa. Pagar aí uma pensão à família da pessoa pelo prejuízo que você deu familiar. Então você pode responder nas três ao mesmo tempo, depende do fato. Então vai depender muito do ato que você cometeu, tá bom? Agora outro exemplo, você foi considerado ausente, né? Passou mais de 24 horas sem comparecer no quartel, você foi considerado como ausente. Você vai responder só na esfera administrativa, né? É uma transgressão, não tem para que você responder na penal ou na civil. Beleza? Então vamos lá para a próxima. O militar do Estado é responsável pela... Só mais uma coisa, galera. Lembre-se que o militar do Estado, ele responde ao direito penal, mas também ele tem mais uma leizinha que se aplica a ele, que é o direito penal militar, que vai
lhe punir quando você cometer um crime militar. Então, você que é militar, você tem mais uma lei que vai lhe abranger, que não abrange a pessoa normal, a pessoa civil. Só abrange você que está na condição militar. A gente tem um exemplo da deserção. Você passar mais de 8 dias sem comparecer por vontade própria. Isso é um crime militar. Você vai responder lá no Código Penal Militar. Beleza? É um crime propriamente militar, que a gente chama que só o militar ele pode cometer. O militar do Estado é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação no cumprimento de seus deveres. Beleza? Vamos para o parágrafo 2º. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada pelo subordinado quando presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar para fazer cessar imediatamente. Como é que funciona? A gente chama isso de responsabilidade solidária. Mas essa responsabilidade ela só vai ocorrer na esfera administrativa. É quando, um exemplo, você presenciou o cometimento da transgressão. Você viu seu subordinado cometendo aquela transgressão e você não fez nada para cessar. Você continuou lá, vendo ele cometendo aquela transgressão e não fez nada. Então, como você não fez nada, você vai responder solidariamente junto com aquele subordinado, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada pelo seu subordinado. Só que você tem que observar que quanto mais grave, quanto mais elevado for o grau hierárquico, maior será a responsabilidade. Então, como você é superior, você pode ser punido de maneira mais severa. Apesar de que ele fala que incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada pelo seu subordinado. Então lembre-se, tem a responsabilidade solidária, ela só funciona na esfera administrativa. Ela pode ocorrer quando o superior presenciou o cometimento da transgressão e não fez nada para cessar imediatamente. E ela pode ocorrer também quando concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do ato. De alguma maneira, você tem uma ligação nessa ação ou omissão. Você não está no local, mas você tem alguma coisa a ver. Você concorreu diretamente por ação ou omissão para que seja cometida a transgressão. Então, você como superior, você vai responder solidariamente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado. Beleza? A violação da disciplina será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, quanto maior o seu grau hierárquico, maior a sua responsabilidade. Quando você violar a disciplina, você vai ser punido de maneira mais severa. Se você tem ali um capitão e um soldado que cometeram a mesma transgressão, o capitão é para ser punido de maneira mais severa, para servir de exemplo, porque o grau hierárquico dele é maior do que o do soldado. Beleza? Aqui, galera, a gente tem uma pirâmide de como funciona a hierarquia da polícia. Você vai ingressar aqui como soldado, depois você vem a cabo, depois vem a terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e aqui encerra a carreira das praças. Beleza? A gente tem aqui a carreira dos oficiais. A gente tem o segundo tenente, primeiro tenente, a gente tem o capitão, a gente tem o major, o tenente coronel e o coronel. Para você ingressar como soldado, é só você fazer o concurso que você vai fazer agora, né? Concurso para a carreira de soldado. Depois você vai fazer o CFP, curso de formação profissional, CFP. Quando você terminar o curso, né, você vai lá, aluno soldado. Depois você termina o curso, você vai ser nomeado aqui como soldado. Aí você segue a carreira de soldado. Você vai a cabo, você vai a terceiro sargento, você vai a segundo sargento, você vai a primeiro sargento, depois você chega até subtenente. Para a carreira de oficial, você pode ingressar nela fazendo um concurso chamado CFO. Curso de formação de oficiais é um concurso de nível superior que você faz, certo? Ao terminar o curso de formação de oficiais, você vai sair segundo tenente.
de segundo tenente você vai ser a primeiro tenente, a capitão, a major, tenente coronel, em seguida coronel, que é o último posto aqui da sua carreira. E acima do coronel você tem o coronel comandante geral, mas é uma escolha do governador. Você pode virar coronel comandante geral, entrando pelo CFO, você pode chegar até coronel comandante geral, que está acima de coronel. Quando você segue a carreira de praças, você vem até subtenente. Chegou a subtenente, você encerrou sua carreira. Só que você pode fazer um curso que a gente chama de CHO. Você chegou aqui a subtenente, certo? Você já tem seu ensino superior, você não tem nenhuma punição, você não responde processo, você quer continuar subindo, quer continuar ascendendo na carreira. É só você fazer esse cursinho chamado SHO, curso de habilitação de oficiais. Preenchendo os requisitos necessários, você faz o curso. Após concluir esse curso com aproveitamento, entrando nas vagas, você pode, de subtenente, você pode ser promovido a segundo tenente QOA, quadro de oficiais administrativos, tá bom? Você pode chegar aqui a segundo tenente QOA. Depois de segundo tenente, você ainda pode vir a primeiro, você pode vir a capitão e pode chegar no máximo a major. Tá bom? Você só pode chegar até aqui. Mas por que eu não posso chegar a coronel? Porque você ingressou soldado. Você não fez o CFO. Então, por esse motivo, você pode vir no máximo a major. Beleza? Agora, se você fizer o CFO, ou seja, se você entrar como oficial combatente, você pode vir a segundo, primeiro, capitão, major, tenente coronel, coronel e coronel comandante geral. É a escolha do governador, o cara que vai ser o coronel comandante geral. Beleza? Então é assim que funciona a questão do escalonamento hierárquico. Ok? Aqui ele vem falar o que? A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, a famosa CGD. Então, a disciplina e o comportamento ela vai ser fiscalizado pela CGD. A CGD ela pode também responsabilizar os militares, porque ela nos abrange. A gente tem a Lei Complementar número 98. O que diz lá no artigo 1º dela, que cai na nossa prova? Fica criado no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará, com autonomia administrativa e financeira, com competência para realizar, requisitar e avocar sindicâncias e processos administrativos para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores integrantes do grupo de atividade de polícia judiciária, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, visando o incremento da transparência da gestão governamental, o combate à corrupção e o abuso no exercício de atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência nos serviços policiais e de segurança penitenciários prestados à sociedade. Então a controladoria, nada mais nada menos, ela vai funcionar, ela vai servir para que seja apurado a responsabilidade do militar estadual. Aquele militar que se corrompeu, que cometeu um ato ilícito, ele pode ser fiscalizado pela CGD, pela Controladoria Geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Qual é o objetivo da CGD? É justamente combater a corrupção e o abuso do exercício da atividade policial. Então, se você por acaso vier a cometer algo de errado também, a controladoria ela pode lhe responsabilizar. Você vai ser chamado, vai ser ouvido, vai ser aberto um processo administrativo ou uma sindicância, beleza? Então você pode também ser responsabilizado também pela essa lei complementar número 98, que é a lei da Controladoria Geral. Tranquilo? A gente vai ver ela mais na frente. Não precisa ter pressa. Então essa aula a gente finaliza aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. E um abraço. Fique com Deus.